Fala equipe VCP, mais uma vez estamos estudando livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 4, parte B, que diz o seguinte: mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Estudando esse versículo, a gente vai juntar ele com o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 6, que vai falar o seguinte, ó: esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Capítulo 1 de Lucas vem falando de Isabel e o sacerdote Zacarias, que era seu esposo. Eles queriam ter filhos, mas os dois eram muito velhos e Isabel era estéril. Só que o que me chama a atenção é que esse casal, como diz esse versículo, vivia uma vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e os mandamentos do Senhor. Isso me chamou muita atenção, isso requer muito esforço, e com certeza eles devem ter lido esse provérbio aqui: a pessoa esforçada consegue o que deseja. Por quê? Eles tinham dois problemas. Eles eram velhos e Isabel era estéril. Mas os dois estavam fazendo a vontade de Deus, estavam fazendo a obra, estavam obedecendo, tanto que a Bíblia fala que eles viviam uma vida correta. Ponto. Se a nossa promessa ainda não chegou, se a promessa ainda não chegou na minha vida nem na tua, isso não pode impedir a gente de fazer as coisas de Deus. A gente tem que continuar fazendo, a gente tem que continuar perseverando, se esforçando, como diz esse provérbio, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. E a gente continua andando, caminhando, e as coisas vão acontecer. Tanto que nesse mesmo texto, lá embaixo, o anjo aparece para Zacarias e fala: Deus ouviu a sua oração. Aqui a Bíblia não fala que ele estava orando, mas quando o anjo desce e fala que Deus ouviu a oração e mandou te falar que em certo tempo tua esposa vai ter um filho, isso mostra pra gente que eles dois tinham problemas, mas estavam tendo uma vida correta diante de Deus, e eles ainda tinham propósito de oração, crendo pela fé que Deus ia resolver aquela questão. Como diz Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, e eles estavam crendo que o tempo deles iam chegar. Então eu quero convidar você a se esforçar mais um pouquinho, como diz esse Provérbios. Mas a pessoa esforçada consegue o que deseja, e esse casal conquistou. E se você for pegar para ler o Lucas 1, tem uma parte lá para baixo que a esposa dele fala: eu era muito, agora por causa que Deus me ajudou, agora eu não vou ser mais desprezada. Ela era desprezada, imagina, era chacota, motivo de chacota, ela e o esposo, porque não tinham filhos e eram velhos. De repente era até motivo de chacota, porque também estavam fazendo a obra de Deus, e o povo devia estar com aquele linguajar, né? Está fazendo a obra de Deus, está todo dia na igreja, tu está no culto, tu participa das campanhas, tu devolve dízimo, tu vai para um monte e nada aconteceu ainda. A promessa não aconteceu, teu marido não se converteu, teu filho não entrou para a igreja. Deixa eles falar, que nesse mesmo texto de Lucas 1, está escrito assim: muitos diziam que isso não ia acontecer. Deixa quem quiser falar. O que você tem que se atentar para a voz de Deus. A voz de Deus está dizendo: há tempo para todas as coisas. Continua na minha presença, continua vivendo uma vida bacana, simples, direita, diante dos meus olhos, que na hora certa eu vou entregar na tua mão a tua vitória. Persevere. Um amigo meu costuma dizer que milagre é igual uma faculdade. Às vezes demora 4 anos, outros demoram 3 e assim por diante. Outros são igual um curso técnico, é rápido, 2 anos. Outros são ainda como um curso livre, 1 mês. Fique na presença de Deus, sabedoria do alto para você, sabedoria do alto para mim, sabedoria do alto para todos. A pessoa esforçada consegue o que deseja. Continue se esforçando, que a vitória vai chegar.
compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Vamos espalhar provérbios para o mundo todo. Paz.